Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje vamos falar sobre o impacto psicológico, a conscientização, a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos no mês de maio e neste mês destacamos a campanha nacional Maio Laranja, de conscientização e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Para falarmos sobre esse assunto, recebemos a doutora Damares Moura, deputada pelo PSDB. Muito obrigada, deputada, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Priscila. Eu acho que o Maio Laranja é um mês solene. Não é? É de uma urgência tão grande tratarmos deste tema sob a perspectiva da conscientização, mas também daquilo que nós podemos fazer para assistir e acolher crianças e adolescentes que são vítimas, talvez, do mais desafiador mal social que nós temos hoje nesse país, que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora. Também nos acompanha neste bate-papo a doutora Rosana Alves, psicóloga, que vai trazer muito conhecimento aqui para a gente compartilhar com vocês. Doutora, muito obrigada pela oportunidade da senhora estar aqui conosco, a convite da deputada, porque eu acho que quando a gente fala de abuso sexual, exploração, a gente tem que se preocupar muito com a saúde mental. Sem dúvida. E quando falamos deste cuidado com a saúde mental, não podemos esquecer também das consequências neurológicas para um cérebro afetado pela violência sexual. Então, prazer enorme estar aqui com vocês duas, falando de assunto tão importante. E vamos falar muito. Obrigada a você pela companhia. Deputada, eu já inicio esse nosso bate-papo para o telespectador entender a preocupação dos nossos parlamentares e a senhora como uma destas parlamentares e parlamentares homens também que se preocupam, a gente sabe muito, com o abuso sexual, a exploração sexual, ainda mais quando a gente fala de crianças e adolescentes. A senhora, inclusive, fez um projeto de lei que virou lei, foi sancionada, que é a questão do combate, a prevenção, principalmente quando a gente fala do ambiente escolar. Exatamente. Foi no ano de 2021, Priscila, não é? Eu propus a lei que criou o primeiro programa escolar de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No que consiste o programa? Né? Eu gosto de descrever a previsão legal para que as pessoas compreendam. Não é? Esse programa consiste na capacitação de professores. Os nossos professores precisam estar aptos a identificar. E mais do que isso, eles precisam estar aptos a tratar deste tema em sala de aula. Porque, veja, doutora Rosana e Priscila, como é que a gente fala, não é, de abuso sexual para uma criança do ensino fundamental com 6 anos de idade? Então, o professor, ele precisa se qualificar para fazer uma abordagem que seja adequada e que efetivamente resulte numa consciência, desde os mais pequenininhos, da mais tenra idade, até os adolescentes, não é? Mas tudo com o conteúdo adequado, com a abordagem adequada. E o que tenho visto, e essa é uma demanda, não é, dos professores, eles precisam ser preparados para fazer esta abordagem. E eles precisam estar preparados a identificar sinais, porque não há uma vítima, seja criança, seja adolescente, que não emita sinais quando são vítimas de abuso sexual ou de exploração sexual. Né? E são sinais, em geral, padronizados. Sim. Elas vão emitir. Não é? E se o professor ele não está preparado para identificar, vai passar despercebido. E aí a criança que tem a grande oportunidade de, na escola, não é, ter este ambiente, o ambiente da denúncia, o ambiente do compartilhamento, o ambiente do contar, um ambiente de segurança para fazer isso, a escola pode ser a única saída dessa criança, porque às vezes, e muitas vezes, aliás,
o percentual é altíssimo, talvez em torno de 80% dos casos, ocorre no ambiente doméstico, promovido por um amigo, por um vizinho, por um parente, infelizmente pelos próprios genitores. Então, a escola passa a ser, não é? Eu costumo dizer, é a tábua de salvação. É na escola. E a escola, então, precisa... É um sonho, Priscila, que eu alimentei, são quase 20 anos, atendendo casos de abuso contra crianças e adolescentes. E eu alimentei o desejo de que a escola seja este ambiente de segurança e este ambiente qualificado para identificar e para ajudar as crianças e conscientizá-las sobre o autocuidado. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas é a Lei 17.337 do ano de 2021. E nós temos, assim, satisfação e nós temos um sentimento de realização profunda, não é? De termos este programa. Eu estive a semana passada com o secretário da Educação, não é? Porque a Secretaria da Educação é o equipamento, na perspectiva da lei, para implementar o programa. Não é? E saí com a grande notícia. Aliás, já falei isso ao vivo aqui na TV Alesp. No dia que estive com o secretário, trouxemos uma notícia importantíssima, não é? Ele antecipou que no segundo semestre deste ano, eles vão reeditar o curso, que já teve a primeira edição, que já capacitou 20 mil professores no estado de São Paulo. Ele vai ser atualizado, reeditado, para então, no segundo semestre, ser relançado, para que os professores acessem na plataforma da educação, não é? E façam o curso, que são 40 horas, com certificação, e estejam aptos, então, a participar dos esforços que precisam ser de todos nós, mas a escola é um ator indispensável neste processo. Deputada, até porque muitas vezes, e aí vou pedir a colaboração da doutora, o professor identifica, a professora, o educador, eles identificam esses sinais e não sabem como agir, né, doutora? Sim. Não tem essa orientação, como a deputada falou, por isso que precisa dessa captação. E em muitos casos, eu já ouvi relatos, a saúde mental do professor fica comprometida porque ele fica numa situação de que ele desconfia, tem sinais, como que ele vai agir, porque na maioria das vezes é como a deputada colocou, é um genitor, é um tio próximo, é o avô, é o pai, é um amigo da família, alguém que está ali todo dia com a criança, com o adolescente. Sim, quando nós olhamos, o cenário do abuso sexual, né, dessa violência sexual, dessa exploração sexual, ele é muito carregado culturalmente. Puxa, mas se eu falar, aquela família pode se desfazer. Sim. E se a minha suspeita não for de fato, né, de um caso real, eu posso trazer grandes problemas para esse homem, para esse adolescente. Tem aumentado muito o abuso sexual cometido pelos adolescentes contra seus irmãos menores. Então, pensa nos desdobramentos relacionais dessa situação. E muitos adultos preferem se manter à distância para que não piorem a situação. E quando nós olhamos para todo esse cenário, como eu disse na abertura, a consequência, como se não fosse pouca, ela não é só psicológica, o jeito que sinto, o jeito que me percebo depois de um abuso. Nós temos consequências neurológicas que são muito importantes. E dependendo do que acontecer e qual a idade e qual a combinação entre as violências, que dificilmente acontece um tipo só de violência, nós podemos ter consequências irreversíveis para o cérebro. Nós, quando mostramos as imagens destes cérebros, é visível até para quem não entende de uma imagem cerebral que houve encolhimento do cérebro. Nós podemos ter, Priscila, perda, e isso eu falo para você que nos assiste, o quão importante é a prevenção, quão importante é o combate, a denúncia, a capacitação, porque nós podemos mudar não apenas a história de uma criança
que já seria o suficiente para todo este movimento. Mas podemos mudar a história de gerações e de uma sociedade. Pensa uma criança que ela pode ter tido uma lesão, uma perda cerebral, ela pode ter perdido até 20% de todo o volume do seu hemisfério esquerdo. 20%. Às vezes é mais grave do que se ela tivesse sofrido um AVC. Meu Deus, as pessoas não têm às vezes... E elas não têm essa noção de que, dependendo da situação, serão necessários anos e décadas de terapia para tentar amenizar os efeitos. Nós temos crianças que podem ter, por exemplo, dificuldade em decorar tabuadas, decorar palavras que se assustam com facilidade, que têm adormecimento das mãos e dos pés, vulnerabilidade a convulsões, febres constantes, um nível de cortisol que pode, ao longo da vida, ser 6 vezes mais alto do que na população em geral. Então, Priscila, por que eu trago esses dados que são biológicos, fisiológicos? Porque precisamos sair do campo de que a violência ela só tem um desdobramento mental. Então, eu vou para a terapia e tudo se resolveu. E não é assim. Você pode trazer para uma criança um quadro epilético para toda a vida dela. Você pode trazer uma lesão de hipocampo, essa estrutura cerebral que está envolvida com memória, gerenciamento das emoções, autorreconhecimento, quem eu sou, por toda a vida. Então você pode ter um adolescente, uma criança, que muitas vezes é tratado como um paciente ou uma criança com TDAH, com TEA, com uma epilepsia de ordem apenas biológica, e esquecemos muitas vezes que ela está inserida num ambiente insalubre, de causar uma perda importantíssima. Pensa, doutora, um homem, porque quando a gente fala de abuso sexual, claro que nós temos um olhar aí para a vulnerabilidade feminina, mas pensa um menino que passou por violência sexual. Nos meninos, o hipocampo esquerdo ele tem mais receptores para o cortisol do que o cérebro das mulheres. Nesses ambientes violentos, a quantidade de cortisol que chega ao hemisfério esquerdo dos meninos é maior do que o das meninas. Estou falando só de uma estrutura. Claro, o prejuízo é para todos e o que a gente olha, ainda a violência sexual prejudica mais o cérebro feminino do que o masculino, ok? Mas quando nós olhamos o hipocampo esquerdo, este cérebro masculino está recebendo muito cortisol. O cortisol é tóxico para o hipocampo quando ele está numa quantidade mais elevada. O hipocampo esquerdo, nos meninos, está intrinsecamente envolvido com o autorreconhecimento quem eu sou. Pensa esta estrutura lesada. Pensa ainda este menino que está na situação vulnerável, ainda escuta assim, esse não vai dar em nada. Vai ser igual aquele tio que deu trabalho para todo mundo. A gente cresceu escutando isso. Ele já tem esta lesão por conta da violência. Ainda, nos meninos, a violência verbal, ela é tão prejudicial quanto a violência sexual para as meninas. Por que trago isso? Porque são assuntos que a gente não está escutando o tempo todo. E aí este abuso verbal, que muitas vezes está acompanhado da violência sexual, já está lesionando este hipocampo. E ainda ele escuta que ele não vai dar nada na vida. O que nós encontramos? Adultos inseguros, adultos que poderiam ser brilhantes profissionalmente e não são, e podem ainda gerar a síndrome do pequeno poder dentro de casa. Eu não recebi, eu fui maltratado e agora é a minha vez de ter um poder, de poder subjugar alguém. Entendem porque eu falo que é muito além de cuidar da criança e por isso que quando nós vamos para a comunidade escolar, é o lugar onde nós estamos lidando com estes adultos também,
que muitas vezes vão reconhecer que foram vítimas da violência quando fazem um curso desse. Não é, doutora? Que interessante, né? Esse desdobramento de que o próprio professor, ao fazer o curso, né, ele pode identificar em si mesmo, né, os efeitos que a doutora Rosana colocou aqui agora são de difícil reparação. Sim, sim. E em muitos casos, eu queria até que ela falasse um pouquinho disso depois, que em muitos casos pode ser de impossível reparação. Então, não estamos falando só de difícil reparação, é de impossível. E aí, Priscila, olha a importância. Eu, enquanto ouvi a doutora Rosana, que é uma querida amiga, eu fiquei tão recompensada de tê-la como minha convidada aqui, não é? Porque ela é uma das neurocientistas mais reconhecidas no mundo e no Brasil a respeito dos temas que cuida, não é? E ouvi-la, não é, trazendo o problema sob uma perspectiva que, em geral, nós não ouvimos. Não ouvimos. E tudo isso que ela nos disse agora, embora seja um tema técnico, não é, acadêmico e aparentemente de difícil compreensão, embora ela seja muito didática, não é? Ela é professoral. É para demonstrar o tamanho do problema. É para demonstrar a gravidade do problema. Quer dizer, há um encolhimento real das estruturas cerebrais nas vítimas de abuso sexual. Não é só um efeito, um adoecimento, que a terapia vai lá e tenta, enfim, amenizar. Né? Nós temos um problema estrutural do cérebro e ele sofre e é real. E olha, isso tudo, doutora Rosana e Priscila, me faz pensar, não é, sobre o valor de tudo isso que nós estamos fazendo. Eu vim hoje com essa camiseta que eu usei o mês inteiro. Estou usando, não é? Gente, mas eu estou lavando, tá? Perdoe a brincadeira. Claro. Mas eu convidei os meus seguidores num momento assim de muito compromisso. Eu convidei todos. Eu falei, vamos vestir laranja. Porque alguém fala assim, mas gente, mês laranja. O laranja, na psicologia das cores, ela pode falar melhor do que eu, é uma cor de alerta. Não é? É uma cor também ligada à vulnerabilidade de pessoas, não é? E, portanto, usar laranja, eu fiz isso todo o tempo, vou continuar fazendo até o final do mês, é exatamente para que as pessoas olhem para nós e digam, existe alguém que está preocupado, não é, que está se unindo aos esforços que tantos têm feito em favor da infância nesse país. E eu gosto muito de pensar, Priscila e doutora Damares, que nesse desdobramento do cuidado da vítima e pensando tanto na criança quanto nesse adulto, eu gosto de falar muito do adulto também, porque existem muitas mulheres e homens sozinhos nas suas dores, achando que são esquisitos, incapazes, que para eles é só se conformarem com a vida que levam. Se consideram burros, não conseguem nem decorar o número do celular do filho. E, na verdade, às vezes, você perdeu esta capacidade, porque alguém tirou de você. Eu sei que a gente não está no final do programa, mas eu gosto muito de dizer que precisamos começar a ter um olhar de generosidade para as vulnerabilidades humanas. Eu já conversei com muita gente adulta, sabe, doutora? Eu já conversei com mulheres, Priscila, que depois dos 50 anos ainda fazem xixi na cama todos os dias. Eu ia tocar nesse ponto com a senhora, doutora. A senhora traz uma questão fundamental, porque às vezes, né, deputada, as pessoas conseguiu passar pelo problema. E eu já ouvi relatos também de mulheres, e aí vou trazer o caso da violência contra a mulher, que quando elas estão ali naquela fase, criando os filhos, preocupadas com aquela estrutura da casa, para depois conseguir sair desse círculo da violência, é depois que começam
as sequelas, a gente pode dizer assim, doutora, a aparecer. Enquanto a mulher tá, vou utilizar o termo lida, tá na lida ali de cuida do filho, ela sim, ela passou por uma violência e acredito que com a criança e com o adolescente é a mesma coisa. Muitas vezes eles não apresentam esses reflexos, essas sequelas imediatamente, mas quando tem 20, 30 anos ou quando tem um gatilho em algum momento emocional da vida. O estresse pós-traumático, que vão além desses sinais que a criança já apresenta na escola, de que algo está diferente, eu gosto nesse sentido também de dizer que este sinal de que algo está acontecendo com ela pode ser uma alteração comportamental até positiva. O que a gente tem que olhar é para mudança de comportamento. É isso. Que pode inicialmente vir com euforia. Ela era uma criança vulnerável, talvez financeiramente, talvez uma criança que não tivesse um adulto que cuidasse dela e agora o tio que mudou para dentro da casa dela, coloca ela no colo, dá bala, fala que ela é linda e ela pode entrar numa euforia de que ela é uma criança especial. Tem alguém que olhou para ela. Mudança de comportamento na escola a gente precisa olhar. E claro que para esse olhar a gente precisa entender também as fases do desenvolvimento, para saber se esta mudança é natural para aquela fase, por isso a capacitação ela é extremamente importante, ou se é uma alteração que veio por conta de esse parente que está em casa, o irmão adolescente. Essa criança está citando demais um adulto a quem ela não se referia. E agora ela fala desse adulto. Ah, porque, nossa, que caneta linda, quem te deu? Ah, o meu tio. Amanhã, quem que te deu o estojo novo? O meu tio. Claro que existem tios amáveis, Claro. indiscutível. Não estamos colocando todo mundo no mesmo pacote. Mas esse olhar atento, essa percepção, esta alegria. Ah, o meu tio me levou para passear só com ele. Mas ele falou assim, esse passeio é só para nós dois, ninguém pode saber. Tem sinais de segredo? Precisamos olhar. A criança, qualquer mudança que seja importante. Ah, minha mãe não deixa eu comer doce, mas o meu tio falou que eu podia trazer escondido. Então, todo esse olhar ele é importante. Porque muitas vezes, além destes sinais, esse aparecer de sintomas pode ser tardio. Por quê? O estresse pós-traumático, ele pode aparecer até 13, 15 anos depois da situação violenta. Então, pensa uma menina que passou pela violência, ela já tinha seus 12, 15 anos de idade, ela pode ter as características do estresse pós-traumático até 13, 15 anos depois. Doutora, e quando a senhora fala do estresse pós-traumático, eu vou até trazer um depoimento aqui. Eu passei por um episódio que a gente acompanhou uma tragédia muito grande quando eu trabalhava num outro veículo de comunicação. A deputada vai entender muito isso que eu falo quando a gente vai em loco no momento que acontece, né, deputada? Naquele momento, eu e um outro colega que passamos juntos pelo mesmo episódio, a gente queria tanto abraçar as pessoas, acolher as pessoas naquele momento, que até nós éramos ditos como os fortes. Passaram-se, acho que 6 ou 7 meses, na mesma época, nós dois tivemos o estresse pós-traumático. E aí foi caracterizado, né? E é muito isso que a senhora fala. Como, né, que o cérebro, ele trabalha para naquele momento, não sei se eu uso a palavra... Dar conta. Bloquear e Sim, dar sim. conta. E lá na frente, aí eu fico agora pensando, e sempre uma reflexão que eu trago comigo, se foi num momento que não foi uma violência que eu passei, não foi uma tragédia, foi um momento que eu acompanhei o sofrimento de outras pessoas. Imagina quem está... ou quem passa por isso, e ainda mais quando a gente fala de crianças e adolescentes, né, deputada? Porque a gente sabe que muitas crianças, elas passam por esses episódios de violência, de abuso, a senhora deve ouvir muitos relatos, doutora, na fase ali da formação. Sim. Do que é importante para ter a memória infantil, tudo isso. E eu fico muito
preocupada, e aí é sempre uma reflexão que eu trago quando a gente fala do Maio Laranja, porque eu acredito, deputada, que nós deveríamos, a gente sabe que são tantas as campanhas importantes que a gente precisa falar, mas é um assunto que precisa ser debatido todos os dias, em todas as famílias, em todas as classes. Eu queria trazer um aspecto aqui da questão, e que bom que tenhamos aqui duas abordagens que são importantes. Não é? Eu vou trazer um pouquinho para o campo agora da obrigação que todos temos. Né? Você está dizendo aí a importância de nós nos concentrarmos neste assunto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 13, já falamos muito disso, doutora Rosana, cria uma obrigação para todos, indistintamente. As pessoas costumam atribuir ao outro, não é porque ele é um educador, porque ele é um cuidador, porque ele é um líder religioso, não é? Então, ele deveria, então, cuidar deste tema. Porque ele é um parlamentar. Porque ele é um parlamentar. Essa obrigação, Priscila, e há previsão legal para isso, o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é para todos. E a mera suspeita. Porque, veja, as pessoas têm receio de promover uma denúncia, não é? De ligar no Disque 100, que, aliás, é anônimo. É anônimo. Conselho tutelar, é anônima a ligação. Não é? E as pessoas não querem fazê-lo, algumas com receio. Acontece que os crimes, eles são praticados por ação e por omissão. Nosso ordenamento jurídico penal brasileiro prevê crimes cometidos por ação e por omissão. Né? A omissão é aquele que tomou conhecimento, é aquele que sabe, é aquele que viu, não é? E ele não agiu. Ele pode ser responsabilizado. Numa apuração criminal, numa investigação criminal, o indivíduo que sabia e não agiu, ele pode ser igualmente investigado e ele pode ser igualmente responsabilizado. De tão sério que é. De tão sério que é. Então, eu queria falar isso para as pessoas que nos ouvem agora. Não é? O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente cria uma obrigação generalizada para todos. Todos temos o dever de denunciar, de contar, não é? De procurar autoridade policial ou fazer uma ligação anônima para o Disque 100. A mera suspeita não é a constatação. Alguns dizem não, mas eu não falei porque eu não tinha certeza. Muito, né? Eu não falei porque eu não tinha provas. É o que a doutora falou, né, deputada? Eu não falei porque eu não tinha certeza e eu podia trazer um problema ainda maior para aquela família. Mas aí, Priscila, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a mera suspeita, você não precisa ter a confirmação, você não precisa ter provas, você precisa ter a mera suspeita, cria para todos nós o dever de denunciar. Até porque, né, deputada, e a senhora sabe muito melhor do que eu, falando da senhora como advogada, quando a gente tem o papel, né, doutora, de denunciante, não cabe a nós investigarmos. A gente traz a denúncia para as autoridades, cabe à autoridade. E muitas vezes, a gente sabe, isso tem comprovado e também tem muitos relatos, né, doutora, que simples denúncias, a denúncia é simples, você que está nos acompanhando aí, a deputada tocou num ponto fundamental, uma simples denúncia que na sua concepção é uma suspeita, na maioria dos casos não é só uma suspeita. Não é, né, deputada? E salva uma criança. E os nossos esforços, Priscila, se nós salvarmos uma criança, eu fico pensando, se a lei 17.337, um dia o secretário da Educação refletiu isso comigo, quantas crianças podem ser salvas? Mas eu penso comigo, se for uma, se uma lei for capaz, né, de proteger uma criança, ela cumpriu o seu papel. Então, a importância da denúncia passa a ser determinante nesse conjunto de esforços, não é, para nós defendermos a infância. E eu queria muito apelar a todos, o Disque 100 e os telefones dos conselhos tutelares que estão disponíveis, as ligações são gratuitas, são anônimas, não é? Se você tem receio de se comprometer,
poderá fazê-lo de forma anônima e poderá salvar uma criança, e isso já terá valido muito a pena todos os nossos esforços. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, porque a gente ainda tem muito a conversar com a doutora Rosana e com a doutora deputada Damares Moura. É rapidinho, a gente espera vocês. Já estamos de volta, hoje com duas mulheres muito especiais aqui no estúdio. E olha só, quando a gente fala de violência e abuso, exploração sexual infantil, o olhar atento é muito importante. A gente fala tanto do olhar atento da escola, quanto dos amigos, das famílias, de todo mundo que cerca, né, que tem essa responsabilidade com as crianças e com os adolescentes. Como a deputada Damares Moura falou no bloco anterior, a importância da denúncia, a denúncia anônima. Mas a gente fala tanto das questões tecnológicas, do ambiente, né? Que tudo na tecnologia facilita, mas quando vem uma facilidade também vem uma preocupação. A gente volta então a falar sobre esse assunto com a doutora Rosana e também com a deputada Damares Moura. Deputada, porque hoje em dia eu acredito que quando a gente fala, obviamente, de tecnologia, tem muito a contribuir para toda a sociedade, as questões cerebrais e neurológicas, a doutora vai contribuir com essas informações, mas é perigo e vulnerabilidade também constante para as crianças e para os adolescentes, não é, deputada? E um perigo real e crescente, não é? Progressivamente, as nossas crianças e adolescentes estão vivendo realidades virtuais, né? E, claro, a doutora Rosana pode falar muito melhor sobre os efeitos no cérebro de um indivíduo que começa a viver uma realidade virtual. Mas eu queria trazer aqui sempre uma abordagem do direito e das garantias. Perdão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, embora seja uma legislação que já conta aí com muitos anos de existência, mas é considerada uma das legislações mais modernas do mundo de proteção à criança e ao adolescente, a partir do artigo 241, e aí eu fico pensando como o legislador continua sendo, aquele legislador, ele é contemporâneo. Porque a partir do artigo 241 são descritas várias condutas, Priscila, que estão relacionadas ao mundo virtual. Não é? Os crimes descritos a partir do artigo 241 dizem respeito à produção de conteúdo, mas especialmente ao compartilhamento, também ao... quem compartilha, quem arquiva. Quem arquiva, quem armazena. Né? O ECA usa essa terminologia, armazenamento. Então, veja, lá atrás já havia esta previsão de que conteúdos poderiam ser produzidos com os corpos desnudos ou a seminudez, porque quando a gente fala de nudez infantil, eu não estou apenas me referindo a uma criança que está completamente sem as suas vestes. Eu estou falando de roupas adultizadas, que muitas crianças usam, não é? Pequenas peças, pequenas saias, pequenos tops, e que às vezes os adultos apreciam, acham que é bonito, não é? Posta. E esses conteúdos, eles podem ser capturados por redes criminosas e eles são armazenados, compartilhados, divulgados e comercializados. E o ECA, ele descreve todas essas condutas e as criminaliza como crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Não, muito cuidado com quem apenas diz o seguinte: não, mas só estava armazenado no meu celular. Eu nunca compartilhei. Eu nunca divulguei essa imagem de uma criança ou desnuda ou em seminudez, não é? Acontece que quem armazena, a lei prevê que também pratica crime contra criança e adolescente,
quem divulga, Não, eu só mandei pelo WhatsApp. Eu mandei pelo WhatsApp para o meu amigo, para o meu colega, para o meu marido. Quem compartilha comete crime. Porque imagens de crianças e adolescentes, e aí eu não entrei ainda no aspecto das crianças que ficam em redes, se relacionando e se comunicando com redes criminosas. Eu estou trazendo esse aspecto não é, de conteúdos que são produzidos. Claro que produzir é um crime gravíssimo, não é? E hoje crianças estão sendo usadas comercialmente, não é, para a produção de conteúdos adultos para serem vendidos. Mas quem compartilha, quem armazena, quem divulga, quem posta em suas redes sociais e, às vezes, com uma intenção apenas de dar publicidade a uma criança que é bonita, não é? E a pessoa posta a redes atentas e em alerta para capturar estes conteúdos, essas imagens, e aí, então, utilizarem criminosamente, inclusive para obtenção de lucro, porque isso é exploração sexual. Não é? É uma distinção breve, Priscila, que eu quero fazer aqui. O abuso é para a satisfação da sua própria lascívia, como a lei diz. É o abuso sexual. E a exploração é para obtenção de lucro. Então, Desculpa. Sim. E o lucro, ele pode vir não apenas desse lucro direto com a venda de uma imagem. Quando crianças e adolescentes são expostos à pornografia, por exemplo, ele pode ter ali um cliente para diferentes negócios. Não estou falando nem dos desdobramentos para esse cérebro. Então, é uma rede que utiliza-se de todas as oportunidades para serem lucrativos e serem aqueles que dominam. Quando nós olhamos, por exemplo, claro, é um assunto para um outro programa, né? Mas quando nós olhamos para crianças e adolescentes que são expostos à pornografia, nós também podemos ver alterações importantes para estes cérebros que estão em desenvolvimento. Então, pornografia faz mal para o cérebro humano, ok? Independente da idade. Mas quando olhamos para um cérebro de uma criança, de um adolescente, além de trazer alterações comportamentais importantes, você pode ter alteração deste cérebro também, como, por exemplo, a alteração de córtex pré-frontal, que a gente fala tanto, envolvido com tomada de decisão refletida, com controle inibitório, regulação emocional. Nós temos dados robustos na literatura científica mostrando os desdobramentos prejudiciais da pornografia para o cérebro da criança e do adolescente. Então, é uma estratégia até para manter a criança naquele tipo de jogo, porque ali ela vai ter uma compensação sexual excitatória, que muitas vezes ela nem sabe como lidar com isso, por conta de uso daquela plataforma. Deputada, antes da gente voltar, que a gente vai falar muito ainda nesse bloco sobre essa questão do digital, eu vou pegar um gancho da senhora, uma dúvida que eu sempre tive e acredito que os telespectadores, muitos ainda tenham, quando a gente fala principalmente das mães ou da pessoa que é responsável pela criança pequena. Doutora, como que a gente identifica, porque muitas vezes a gente vê relatos, vê em reportagens, em filmes, em séries, deputada, que a criança alertou do abuso pelo desenho. Isso sempre foi uma dúvida minha. Como é que os especialistas entendem que aquele desenho ele não condiz com aquela criança? Claro, sempre que pensamos em desenhos, em testes, eles são para confirmar uma suspeita, né? Um desenho isoladamente, ele pode não trazer o quadro. Claro que a criança vai contar de alguma forma para esse terapeuta. Seja num adulto que aparece no desenho que não é tão próximo àquela família, mas ele está no desenho, pode ser alguém até da pertença religiosa. Por que ela está no desenho ali? Porque ela aparece bem maior do que o pai e a mãe. Como estão as mãos ali naquele desenho, o olhar, o jeito que está a boca, tem dentes. Como é esse desenho, dependendo da idade da criança? Então, ela pode contar por desenhos.
E quando ela desenha, muitas vezes ela vai fazendo relatos. Quem é esse? É o tio. Ele vai muito à sua casa? Não, eu o conheço lá da igreja. Por que ele está no seu desenho? Aí ela começa a falar porque ele está no desenho. Então a criança, ela muitas vezes vai desenhar o que é da realidade dela, mas este lugar tranquilo das perguntas sem ir direto ao assunto podem trazer informações importantes. E aí, Priscila, olha, eu vivenciei atendendo, né? Eu atendo voluntariamente há quase 20 anos casos de famílias cujas crianças sofreram abuso sexual. E esse caso, esse aspecto me faz lembrar de um caso em que a criança, ela fazia desenhos, ela era muito pequena e o relato da mãe a mim foi que ela fazia desenhos sexualmente explícitos. Então, ela era muito pequena, não é? E ela desenhava órgãos sexuais. Eram os desenhos dela. E a mãe começou a achar estranho, porque onde é que ela está vendo ou aprendendo, não é? E a escola foi envolvida no processo para a compreensão de onde vinha aquela tendência de desenhar objetos que eram sexualmente explícitos. E foi constatada, não é, que havia, de fato, um crime sexual naquele caso. Então, as crianças abusadas sexualmente tendem, a doutora Rosana pode confirmar, a fazer desenhos que são sexualmente explícitos, a ter comportamentos que são sexualmente explícitos. Eu acompanhei um outro caso em que o garoto passava o final de semana com o pai, que assistia aos finais de semana filmes pornográficos. Que é uma violência contra a criança. Contra a criança. É isso. Expor criança está no ECA. Sim. Expor criança a cenas de sexo explícito é crime. E o pai assistia e a criança assistia com ele na sala. Olha. E ela começou a reproduzir, esse caso eu acompanhei, ela começou a reproduzir na escola, no banheiro, com os coleguinhas da mesma idade, o que ela via no filme. Não é? E aí os colegas, crianças como ele, não é? Levaram ao conhecimento da escola e a escola apurou. Olha o papel da escola. Foi a escola que apurou e que chegou a essa conclusão. Ele assistia filmes pornográficos aos finais de semana com o pai. Estava reproduzindo os comportamentos. Mas quando a senhora fala isso, deputada, veio na minha memória um relato uma vez e nem faz um pouco de tempo, então a tecnologia não estava tão avançada e quando a gente fala da questão dos jogos, por isso que eu trouxe o tema do desenho, doutora, de uma menina que estava na aula, 8 anos de idade, e a professora falou, desenhe a sua rotina. E existia uma desconfiança de um abuso sexual, só que a polícia tinha investigado, toda a família, todo mundo, nada, a mãe e o pai se perguntando, mas de onde, não é possível. A polícia também se perguntava, ela desenhou a rotina dela, o dia a dia. Bonitinho, desenhou o computadorzinho dela e além do computadorzinho uma nuvem com uma pessoinha lá na nuvem. E aí identificaram que o abuso estava vindo de alguém que ela conversava, algum jogo, alguma coisa. Enfim, eu não acompanhei até o final essa história, mas o pouco que eu acompanhei foi isso. Foi identificado, tá aqui, do momento que ela está no computador. Mãe, o que ela faz no computador? Ela estuda, ela joga um joguinho, vinha do joguinho. Quando faço palestras para pais ou educadores, eu faço uma pergunta que é um soco no estômago. Você sabe onde sua criança está agora? Agora. Com quem ela está falando? Com quem ela está interagindo? Com quem ela está saindo? Porque, veja, às vezes, não, minha criança está dentro de casa. O computador. Ela está dentro de casa. Mas ela pode estar em companhia e agora esses jogos, essas plataformas de jogos virtuais, elas interagem.
não é? Com indivíduos adultos e muitas vezes imaginando estar interagindo com crianças da mesma idade. Exatamente. E ali, vocês sabem, porque isso é noticiado, não é? Esses indivíduos ganham a confiança dessa criança e a recompensa é um instrumento potente para que eles obtenham nudes, para que eles obtenham, enfim, gravações, não é? Então, o apelo é muito, muito solene. Onde a sua criança está, com quem está conversando, com quem está interagindo, nas plataformas de jogos, não é? Em salas virtuais. Essa é uma atenção muito urgente que os pais precisam entender a necessidade. E contribuindo ainda mais com a neurociência, algo é certo. O nosso cérebro, ele não diferencia em respostas àquilo que é real daquilo que é virtual. Então, quando nós pensamos numa violência sexual, mesmo que ela tenha acontecido no plano do virtual, vai ter consequência para esse cérebro, provavelmente. Então, a criança foi exposta a imagens. Pediram para que tivesse qualquer comportamento. Vai ter um desdobramento para esse cérebro. O que acontece no mundo virtual não fica no virtual. Ele vem para a vida real. Ela vem no desempenho da escola, ela vem no comportamento com os colegas. O que acontece com o irmãozinho que foi uma vítima dessa violência presencial ou virtual, também vai ter um reflexo sobre a casa toda, sobre a escola. Olha só o que a doutora Damares trouxe, Priscila. É um menino que assiste pornografia com o pai e que leva este comportamento para a escola e para os irmãos. Não é à toa que a violência sexual praticada pelos adolescentes também aumentou. Então, nós temos que ter este olhar. E para educar uma criança, como já diz o belo ditado, nós precisamos de uma vila toda. Para cuidar de uma criança, precisamos de um país inteiro, de um mundo inteiro. A criança do meu amigo ou a criança do vizinho que é vítima da violência, isto tem reflexo sobre a minha casa. E não digo isso de forma egoísta, porque como seres humanos, eu me afeto com o sofrimento do outro. Caso que a própria Priscila nos disse, ao acompanhar uma situação terrível, teve um desdobramento em estresse pós-traumático. Nós, seres humanos, somos impactados pelo sofrimento do outro. E este sofrimento precisa gerar em nós ação para a prevenção, para o combate, para o cuidado daqueles que são vítimas e são mais vulneráveis. Mas eu não quero perder a oportunidade. Tem um assunto que está me incomodando profundamente, mas eu falo sobre isso há anos. Mas agora nós temos que intensificar um apelo para a necessidade de uma reforma do sistema de penas para crimes sexuais neste país. Né? O Maio Laranja nasce de uma história triste, um marco triste, que foi a morte daquela menina de 8 anos de idade, né, Araceli, lá no Espírito Santo. Ela foi sequestrada, estuprada e morta por homens influentes. E Priscila, pasme, passaram-se 53 anos. E este crime permanece impune. Por que eu abordei isso aqui? Porque quando a doutora Rosana fala que o problema de uma criança abusada sexualmente é o problema de um mundo, é do mundo inteiro. Não é? Então, eu acho que o Parlamento Brasileiro Nacional, ele precisa não apenas propor legislações adicionais. Nós temos que reformar o Código Penal brasileiro, porque as nossas penas são brandas para crimes sexuais. E as penas brandas, elas encorajam a prática delituosa, porque elas estabelecem um ambiente de impunidade, Priscila. Se eu sei que a pena é branda, o crime passa a compensar. Sim. Não é? Então, quando a gente tem um crime
cujos criminosos foram julgados em 1991. Araceli foi vítima em 1973. Eles foram julgados em 91. E em 2026, esse crime encontra-se impune, porque em 91 eles foram absolvidos. E no ano 2000, então, nasce o Maio Laranja, que está completando 26 anos. E que nós ouvimos um delegado da Polícia Federal, vocês viram na internet, prestando um depoimento, não é, no Congresso Nacional Brasileiro, relatando que o Brasil é o país que teve a vítima mais jovem de abuso sexual, com 4 horas de nascida. Um bebê. Nós temos esta marca, e esta marca, ela precisa nos envergonhar como nação. E precisa dizer para nós, nós podemos mais, nós podemos ter um sistema penal que efetivamente puna ou traga um ambiente que desencoraje pela intensidade da pena, desencoraje os abusadores, pedófilos, exploradores. E falando em pedofilia, a doutora Rosana e eu falamos muito desse tema, a pedofilia é uma doença, está prevista pela OMS com o CID. Sim. Mas no Brasil, Priscila, a pedofilia, ela é igualmente criminalizada. Porque a tendência do pedófilo à satisfação sexual com crianças pré-púberes, se ele transforma isso numa ação, ele vai ser igualmente responsabilizado. Não confundam. A pedofilia, não obstante seja uma doença, se o doente pratica a pedofilia, ele será igualmente responsabilizado neste país. E isso é importante porque nesse desvio da conduta sexual, mesmo que bem descrita, também é muito evidente que o indivíduo não perdeu a sua capacidade de decisão e de controle de impulsos. É tanto que ele não faz isso em praça pública. Sim. Então, ele tem, sim, condições de controlar. Senão, quem tem a tendência, que também é um transtorno, a roubar, ao roubar, ele também estaria impune. Sim. Mas um diagnóstico não absolve do crime. É muito diferente. O ciumento, mesmo que ele tenha na sua história alterações psicológicas que o levam a este lugar de insegurança, não dá a ele o direito do homicídio. Exatamente. Eu acho que isso é bem importante. Obrigada, doutora, por trazer esse assunto aqui. Não, e quando a doutora e a senhora, a deputada e a doutora trazem essa fala, eu fico refletindo aqui. A gente está falando, né, deputada, doutora, da ponta, né? Que já cometeu o crime, a pena. Mas é tão importante, aí destaco mais uma vez a sua lei, a gente falar aqui, ó, no início, a prevenção. Porque se tiver uma rede de prevenção com a capacitação dos profissionais, com o auxílio às famílias, com a denúncia antecipada, a denúncia da desconfiança, aqui, não chega aqui. Exatamente. Uma vez eu ouvi de uma delegada, eu falhei. E aí o relato de todos foi, todos nós falhamos, doutora. Porque se chegou na delegada é porque a família falhou, a sociedade falhou, a escola falhou e aí chegou aqui. Precisou chegar aqui. O que é muito triste a gente falar depois de tantos anos, né, deputada? Sim, eu queria que a doutora Rosana trouxesse um aspecto que é tão sensível, que é levarmos nossas crianças e adolescentes ao lugar da autovalorização do seu corpo e da autoproteção. Sim, sem dúvida. Esse autorreconhecimento de quem sou, dos meus valores, de que sou amado com as minhas características, é extremamente importante. Eu escrevi até um livro infantil, acho que a doutora nem sabe ainda, A Gincana dos 7 As, para não falar diretamente da violência. Eu falo dos 7 As que são importantes. Autorresponsabilidade, autoconhecimento, autoestima, autoeficácia, que significa que eu sou capaz de fazer algo e eu vou desdobrando nos As para trazer esse olhar de que somos diferentes, mas ao mesmo tempo igualmente especiais,
que necessitamos de proteção. Todos temos as nossas vulnerabilidades, independente das nossas idades, mas que a vida precisa ser vivida na abundância para a qual nós fomos criados. Então, nós fomos criados diferentes, mas nós temos direitos iguais. E não há nada mais fortalecedor do que uma criança dizer assim, eu mereço ser melhor tratada. A minha filhinha, ela tem os cabelos cacheados. E ela, com 3, 4 aninhos, conversando com meu marido, eu até filmei. Ela assim, eu sou especial. Ah, eu amo esses cabelos cacheados. E eu olho para mim no espelho e digo assim, você é bonita, hein? E ninguém pode me maltratar, né, papai? Ela dizia assim. Então, este é um lugar que nós temos que falar para as crianças. Em que aspecto? Quando a minha filha fala bonita, ela não estava falando das características físicas. Claro que ela fala dos cabelos, porque na idadezinha dela precisa ser concreto, né? Esse lugar de afirmação. Nós precisamos olhar para essas crianças e dizer para elas que elas são especiais do jeito que são. E esse jeito especial de serem vai muito além das características físicas. É por isso que o quão especial não precisa estar em chamar a atenção para o corpo. Um desdobramento já da minha fala. Elas são especiais pela educação que têm, pelo jeito que pensam, porque elas estão aprendendo. São tantas características que trazem para este indivíduo assim, eu mereço ser melhor cuidada. Eu tenho adultos que olham para mim de uma forma tão especial que quando eu me sentir ameaçada, sei a quem recorrer. É isso. E nós precisamos todos, e eu digo agora para a doutora Damares, para a Priscila, para todos que estão aqui, né, nesse set, dizendo que todos nós precisamos ser lembrados pelas crianças. Quando elas precisarem de ajuda, será a Ariane, que está aqui no estúdio com a gente, ali atrás das câmeras, será que as crianças que estão no seu convívio lembrarão de você para recorrerem a você? É isso. Lembrarão de mim? Lembrarão de você, Priscila? Eu não tenho ninguém. Dentro de casa, minha mãe não faz nada. Eu vou lá contar para a tia Priscila. É isso. Esse é o nosso lugar. E Priscila, por que eu fiz essa provocação? Não é? Porque o nosso curso de formação de professores, ele induz a autovalorização para a autoproteção. Quando eu reconheço o valor que eu tenho, eu protejo. Sim. E eu digo para as crianças pequenininhas quantas palestras fiz e com emoção eu digo, eu canto uma musiquinha que eu não vou cantar aqui hoje, mas vou cantar nas minhas redes, tá? Eu falo, o seu corpo é o maior tesouro que você tem. E quando você encontra um tesouro, você guarda, você protege, não é? Você garante, não é? A segurança daquele tesouro. É sobre isso que nós temos que fazer e falar. Com certeza, deputada e doutora. Eu acho que a reflexão que eu tiro aqui do nosso bate-papo hoje é cuidar das nossas crianças hoje para que sejam adultos que cuidem das próximas crianças. Deputada, muito obrigada mais uma vez por trazer essa convidada tão especial. Muito. Doutora, prazer. O espaço sempre aberto. A deputada sabe que aqui a gente sempre gosta de receber ela com os temas importantes e relevantes que ela traz, porque se mexe com a gente, mexe com todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada, Priscila, a TV Alesp, todos os servidores desse veículo tão transformador para esse parlamento. E quero agradecer minha querida amiga, doutora Rosana, que tem feito um trabalho no Brasil e fora do Brasil, não é, com o seu instituto ali nos Estados Unidos. E ela tem sido transformadora para vidas de pessoas que precisam se reconectar com sua saúde mental. E eu quero agradecer você por ter nos dado o privilégio de tê-la aqui hoje nesse estúdio. É isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a vocês. E a você que nos acompanhou, acompanhe também todas as informações nas nossas redes sociais e no canal da TV Alesp pelo YouTube. A gente se encontra. Tchau, tchau.